Peter, vamos lá. Influência familiar. Gostaria de saber a sua opinião na formação do goleiro hoje, de base. Esse assunto mais de base, né? Para a gente formar ele para o profissional. A gente tem alguns pais presentes aqui, que é o caso do Cláudio, que está Sim, acompanhando a gente. Tá? Temos o caso também, temos mães de atletas aqui vendo a gente, beleza? Então, para eles até sim. saberem mais ou menos, gostaria de saber a sua opinião. Até que ponto a influência do pai é positiva, é negativa? Até quando? Como? Dá um pouquinho dessa pincelada aí com a gente aí sobre esse assunto. Tá, legal. Só um detalhezinho para voltar, vou roubar lá um assunto do Bernardo. Fica Eu à vontade. tenho até aqui, tá em livro, que é sobre as questões de altura. Então, eu vou citar algumas pessoas de parte de literatura, está aqui escrito, livro, não estou inventando. Por exemplo, Moino, na sua publicação em 2013, ele enfatiza que existem pesquisas, não, que não existem pesquisas que indiquem a diferença de rendimento do goleiro proporcionada à diferença de estatura do mesmo. Quer dizer, na opinião dele, isso não faz diferença. A avaliação dos goleiros, especialmente dos jovens, somente baseada pela estatura, significa um erro capital no processo de formação. É lógico que tu chega num certo nível, às vezes pode fazer alguma diferença. Tem um clube profissional que eu tenho um certo contato, que eles, por exemplo, no profissional, eles consideram o ideal mínimo 1,85 m. A partir de 1,85 m que entra na lista deles para o goleiro profissional. Isso faz parte da política deles, mas, ao mesmo tempo, esse mesmo profissional conversando comigo falou, se me aparece um goleiro de 1,80 m que destrói, por que eu não vou querer ele? Certo? Só que a diferença é que você tem que trabalhar um pouquinho mais. Citando mais alguns aqui, tipo Carlesso, Domingues, Abelar, consideram a posição fundamental para a atuação dos goleiros. Quer dizer, você estar bem posicionado, às vezes, é muito mais importante do que você ter boa estatura. Às vezes, se você tiver 1,98 m e não saber se colocar, não vai adiantar. É aquela questão de posicionamento. Você está no lugar certo na hora certa. Às vezes um goleiro de 1,80 m ali se posicionou certinho, cresceu tanto ou mais que um goleiro de 1,90 m, 1,95 m. Certo? A questão é, o Bernardo é até um exemplo na questão dos trabalhos que nós fizemos, é exatamente por isso. Ele sempre teve um momento certo na hora certa. Bola aos 46, 47 minutos do segundo tempo, ele estava lá. Quando foi ver o atacante, de onde apareceu esse goleiro? Esse o momento que faz as diferenças. Certo. Certo? Show, Peter. Mete bronca. Então, como a família pode influenciar? Porque a influência pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal. Porque assim, numa formação de um atleta, principalmente nos mais jovens, aquela turma de sub-11, sub-10, sub-13 ainda está na sua formação cognitiva, experimental. Isso pode ser muito impactante, para cima ou para baixo. Vários fatores externos podem influenciar muito mais do que simplesmente só o trabalho de treinamento e assim vai. Vou dar exemplo, que escola é fundamental, essa criança tem que ter escola, tem que estudar, não interessa, tem que fazer um sacrifíciozinho, é isso, é escola e treino. Os amigos influenciam muito nisso, as condições socioeconômicas, socioculturais, a gente sabe que tem questões de religião, e a questões da região onde a pessoa mora e assim vai. Mas a parte fundamental é o clube, como o Certo? clube lida com essa criança e os pais, a família, o responsável por eles. Não interessa que é o irmão de mais velho que leva o garoto, é quem ali está ali, o responsável por ele é quem pode fazer a total diferença Claro, claro. do que pode acontecer. Aham. Certo? Entendi. É só um Boa, exemplozinho, Peter. se quiser falar. Boa, boa. Ah, Concordo.
Concordo plenamente, Peter. Só aqui dando uma lida, nota raciocínio aí que tá top. Tô contigo aqui, ó, tô anotando aqui, tá sendo uma aula. Beleza. Seguindo, então. O sonho, normalmente, vamos lá, vamos pegar mais daquele do pai que sonha com o garoto ser profissional. Esse excesso de sonho, de expectativa do pai, às vezes pode influenciar negativamente. Por quê? O que acontece? Normalmente é uma criança, um adolescente, né? Está formando a sua vida, ele está maturando ainda. E dependendo ainda dessa maturação, o que acontece? Ele ainda não pode estar tão formado assim. Vou dar exemplos que ainda existem artigos, eu não anotei agora, mas existe uma grande disputa da idade biológica e da idade cronológica. Como assim? Só porque cronologicamente ele tem 13 anos de idade, não quer dizer que ele fisiologicamente, emocionalmente, tenha 13 anos de idade. Ele pode ter tanto já 14, 15, já nessa Certo? formação. Aliás, entra na questão de altura, desenvolvimento, que são chamados estirões, que vão voltando um pedacinho nisso. O que acontece? Em média, o homem pode crescer até os 21 anos e a mulher até os 18 anos. E tem a parte da maturação, que começa na mulher na volta dos 11 anos e do garoto na volta dos 13. Lógico que tem os foras da linha, que tem aquele garoto, por exemplo, eu tenho um amigo que eu lembro que na época de sub-11, sub-13, já tinha formação de barba, não era gato, na minha época tinha, que não faltava era gato, não era gato, mas ele tinha já formação, era do meu tamanho, eram enormes. E hoje, quando eu vou jogar bola com eles no campeonatinho lá de Master, o que acontece? Ele é da minha altura mais baixo do que eu. Quer dizer, o estirão dele foi muito cedo. Com 11 a 13 anos, ele deu aquele estirão. E naquele Certo? momento, ele não. A partir daí, ele chegou mais ou menos no limite, cresceu mais 2, 3 centímetros e acabou. Isso acontece ao contrário. Às vezes, vou dar o exemplo do meu irmão. Meu irmão era muito mais baixo do que eu. Quando ele chegou ali pelos 16 anos, ele acelerou. Hoje nós temos mais ou menos a mesma altura. Isso aconteceu Mas aí, comigo, Peter. Isso aconteceu comigo. Na base lá sim, do Fluminense, com os 10 anos eu já tinha era sub-10, eu já parecia que era sub-12. Grandão, pesadão, percentual já pegando. sim. E já cresci bastante. Quando chegou no sub-14, mais ou menos, a galera foi subindo, eu continuo crescendo. Hoje eu tenho 1,87, tenho uma altura boa, para o pessoal poderia pedir para um goleiro. Tá na média Só que a dos galera dois passou. esportes. Alguns que estavam comigo e eram bem mais baixos que eu, hoje tem 1,90. Então é complicado nessa questão, né? A gente não pode. Tem que ter muitos estudos em cima para a gente não perder Não, potenciais talentos, né? vários clubes têm, eles conseguem já observar isso mais à frente, que é questões dos testes que eles fazem, tem os testes preliminares Certo. só ali no clube, tem de radiografia, que é Isso. informação, e assim vai, que é uma maneira para descobrir se tem alguém com a idade adulterada e a capacidade de desenvolvimento, além, lógico, de história familiar e tal, e assim vai. Mas voltando ao nosso tempo, o que acontece? Eu tinha que falar disso porque isso também influencia na Não, formação. entendi, Às vezes entendi. ele não é maduro o suficiente. Às vezes ele pode ter tido um estirão, mas a capacidade cognitiva ou emocional dele ainda não está preparada para isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, nessa pressão que o pai coloca em cima, por vários motivos, questões sociais, econômicas e assim vai, porque não foi atleta ou não conseguiu ser atleta. E o que pode acontecer é que essa criança, em vez de ela ter um rendimento para cima, ela fica estagnada. Acontece muito nas mudanças de categoria, principalmente sub-13 para sub-15, que é um boom, e quando chega no sub-20, e lógico, depois
profissional. Quantos amigos você teve que conseguiram chegar no profissional lá em cima, chegaram a bombar, e hoje em dia as bobeadas estão até aposentadas já, porque não conseguiu jogar, porque não conseguiu se adaptar. Ou porque erros Certo. na formação, ou do clube, ou do próprio pai, influência familiar, influência dos amigos, e assim vai. Não concorda, assim? Quanta gente já conhece Peter, essas situações? não só concordo com você, como também vou dar exemplos disso assim, na prática, né? Isso aí que você falou, concordo perfeitamente, até porque às vezes uma criança que tem, sei lá, 12 anos, alguns, como eu, teve um estirão, ficou grande, beleza, o cara já acha que já é um adolescente, já é quase um jovem. Só que a cabeça é de criança ainda, entendeu? Então você pode dar uma carga, é claro que a criança que está ali, ela tem que estar sabendo que é sério, que é um sonho, ninguém vai estar ali de brincadeira. Porém, tem que saber dosar até que ponto tu vai cobrar, até que ponto você vai tentar puxar tanto da criança. Senão ela vai ter isso aos 12, aos 13, aos 14, aos 15. Quando chegar com 20 anos, que é a hora do cara realmente ir e ter aquele crescimento na carreira para ele estourar profissionalmente, o cara vai falar, irmão, não quero isso para minha vida não, não quero jogar. Mesmo que com boas oportunidades, o cara para, porque foi tão perturbado, que quando chegar, ele para. Não que isso seja ruim ou não, como a gente falou ontem, a nossa ideia na escola de goleiros e a nossa ideia sobre isso é não formar somente goleiros, formar homens. Então, se for goleiro ou não, a gente vai continuar sendo nosso amigo, vamos continuar tendo admiração, assim como nós. Não jogamos mais profissionalmente, eu no meu caso parei com 23 anos, não senti mais vontade, mais tesão em estar ali no dia a dia jogando. Continuo trabalhando com futebol, amo futebol, é minha paixão, e nem por isso deixei de ser alguma coisa ou não. Só que alguns talentos podem ficar no meio desse caminho na base pelo excesso de cobrança, seja dos pais, seja de... Ih, rapaz, agora a parada ficou boa, hein? Olha ele aí, ó. Heitorzão, beleza? Olha o joia aí. Não trava não, trava não. Show. Porque se deixar eu vou me empolgar, eu vou em Não, isso aí, 300 ó. mil anotações e vou O embora. assunto é bom. Mas não tá, eu tô falando generalizando questão família, não só essa família, que às vezes entra questões de torcida, amigos e tal. Às vezes o treinador também cria essa expectativa, esse desenvolvimento, às vezes na forma de lidar com o seu atleta. Você não, a opinião minha, você não pode gritar para um atleta, um moleque de 11 anos, primeiro joguinho dele, da vida dele, no campeonato, às vezes, da cidade, não precisa nem ser algo grande, da cidade. Ei, tá dormindo? Acorda, show isso. Não pode, não pode. Vai ter criança? Lógico, vai lá para cima. Vai lá para cima. Mas essa tá fora da linha. A que tá na linha vai só se retroceder. A que tá na linha vai retroceder, vai ficar ali só tentando fazer um feijão com arroz. Pronto, o que ela podia render, ela já não vai render. Ela vai ficar só ali, no meio. E tem aquela que vai lá embaixo. A que vai lá embaixo, aí o que o cara vai fazer? Vai substituir com 10 minutos de jogo e vai começar, ó, no moleque. Tu acha que esse moleque vai conseguir jogar? Não vai. Já era. Já era. Outros problemas que a gente acontece até em relação a isso. Tá o treinador. Aí não sem ser o treinador. O treinador tá lá. Filho, desce aqui, cai pela direita, vamos trocar. Aí tá o pai. Fulano, vamos lá, vai para a esquerda, leva, desarruma esse garoto. E assim vai, bagunça. Já escutei falar quebra. Quebra ele, eu já escutei. Aliás, já aconteceu comigo. Como eu já disse, eu já tentei ser lateral esquerdo. Aí sim. Aí, ó. Lateral esquerdo, Mag, ó. Ó, lateral esquerdo aí, ó. Mag, tu quase perdeu pra mim, Mag. E nem sabe disso. Lá no meu depoimento lá de goleiros eu falo um pouquinho disso. Um dia eu conto a história mais completa. Tô lá eu jogando. Aí num dia de chuva, lá no campo do Metropolitano, eu me dou uma meio que escorregada. E aí, 11 anos de idade, dou uma escorregada, não tem tanto equilíbrio. Aí o que apareceu? Que eu dei uma voadora no moleque que tava com a bola. Aquela tesourana bem Júnior Baiano.
Pum. Libertadores, Libertadores. Ó, tô falando, campeonato interno de escolinha, tá o pai gritando, revida, revida. Aí meu irmão, 1 ano mais novo que eu, do lado, cai para eu fingir. Porque o que aconteceu? O garoto revidou. O que acontece? O garoto foi expulso, eu tomei um amarelo e fomos pro jogo. Quer dizer, no estímulo do pai, o garoto não jogou. Agora imagine se isso acontece no jogo. E às vezes acontece realmente. É o desequilíbrio porque ele tá ali, é o pai. É o pai em cima. Então o treinador do outro lado. Ele se desequilibra Certo. emocionalmente. Ele não sabe o que fazer. Ele se perde. E às vezes isso atrapalha no rendimento. Às vezes ele começa a ser mais violento, às vezes ele é mais individualista, e às vezes numa decisão, às vezes o pai fica mais feliz se ele meter 2 gols. Mas o time perdeu de 3-2. E o garoto podia ter dado 3 assistências e o time dele ter vencido por 4-3. Sabe? Então Certo. são os detalhezinhos que fazem a diferença. E tem também o ao contrário, a indiferença familiar, que não dá apoio, que não está nem aí. Eu sei sem citar, de família que nunca foi ver jogo do filho, nunca foi ver jogo do filho. Isso é uma coisa complexa também, que a criança, inicialmente, ela quer aparecer para quem está próximo dele. Quem está próximo dele são os pais, são os Certo. responsáveis, sabe? Então, isso às vezes desanima. Porque, por que eu vou lá? Eles não querem, eles não estão me apoiando. Às vezes não é dar tudo, porque você não pode dar tudo. Isso é um outro detalhe. Você não pode dar tudo que o garoto precisa. Ele tem que entender balancear as coisas. É nisso que a gente vai conversando. Qual é o sacrifício? Ó, filho, não dá para você, não tenho condições de pagar a passagem todo dia. O que dá para fazer? Ah, é da escola pública, vão lá, almoçou lá, a merenda lá da escola, meio-dia, ele já está com a mochilinha, material para ir, vai para o clube, beleza. Pô, dá para ir, é longe, não é longe, dá para ir a pé? Vai lá a pé, vai, depois pega a mochilinha, só tem dinheiro da passagem de volta, ou coisa parecida, e vão nessa. Ele tem que também saber fazer esse sacrifício, que às vezes o pai e a mãe tá trabalhando, não tem condições financeiras. Claro, claro. Mas quando puder, tem que estar ali dando apoio. Você não pode nem ser 8 ou 80, não pode ser indiferente, mas também não pode ser, digamos assim, fanático. Ou, meu filho é craque, vai ser a salvação da lavoura. Não pode se ver assim. Você pode até achar, mas você não tem que lidar, você tem que saber como fazer. E nisso o Certo, profissional, no Peter. caso, entra, né, para fazer essa diferença, dessa intermediação, desse contato entre atleta, pai e clube. Às vezes o profissional está ali para fazer isso. Até conversar à parte com os garotos, até que quando você consegue captar essas falhas, essas diferenças, por que você quer ser jogador? Vamos lá. Por que você tomou essa decisão? E nisso tu vai influenciando. Por que você fez esse passo? Vamos lá. Vamos conversar, e sabe? E estimular a tomada de decisões e os afazeres dele. Ele está sempre trabalhando a parte psicológica, mediando essa formação de família, impor limites de treinamento nas competições, orientar, estimular bom hábito, e fundamental, Boa. feedbacks positivos. Feedbacks positivos. Boa. Você não pode só ali, ó, tá errado, tá errado, tá errado. Vamos lá, vamos estimular, vamos lá na próxima você acerta e vamos trabalhando nisso. Beleza? E só para dar mais uma fechadinha, acho que me estendendo já bastante. Boa, Falei, a gente para se fechar, Peter. vai embora. Boa, para fechar. Boa, vamos. Coisas que, por exemplo, fundamentais para o treinador. Coerente. Para o clube. Familiar. Que às vezes o clube tem que substituir essa questão. Porque é uma extensão da. Se você parar para pensar quanto tempo você ficava em Xerém, quanto tempo você ficava em casa. Certo? Então, são esses detalhezinhos. O clube tem que ser uma família, uma segunda família. Por isso que entra. O clube tem que ser importante, porque é uma família. O aspecto familiar. Nessa formação dessa criança. E no caso do pai, também, nós vamos falar de questão paciente, cooperativo.
tem que ser extremamente cooperativo. O que puder, não extrapole. Não largue emprego, não faça nada disso. Tu tem que pensar, tu tem que se estruturar para ajudar seu filho e seguir sua vida, que ele pode ser grande ou não, mas você tem que prepará-lo para conseguir isso. Você sabe muito bem que existe entre aspas, extraoficialmente, que é profissão pai de atleta. É aquele cara que chega com o jornalzinho e trouxe o filho, beleza, tem clube que deixa entrar, tem clube que não deixa entrar, acabou o treino, pegou o moleque, vamos lá, e beleza. Profissão pai de atleta, que bota toda a esperança nesse garoto e de novo vai de novo. Porque aí a criança, eu tenho relatos de profissionais de que, por exemplo, quando no próprio Serrano já acontece essas coisas, no clube aqui da cidade, Cascatinha, Correia, já acontece, um garoto que é dispensado da peneira. Imagina um garoto de 11 anos ser dispensado do Flamengo, do Fluminense. Como ele se sente? Como ele se sente? Porque dessas pessoas me confidenciou que a criança chorando quando teve que ser dispensada e copiosamente, porque como ela ia fazer? Como é que ela ia chegar em casa para falar com o pai? Sabe? Quer dizer, 11 anos, 13 anos, ele não pode ter essa pressão. Ele tem que se meio que... Boa. É uma esperança para ele, mas tem que ser divertido, tem que ser bom. Quer dizer, ele já estava com 13 anos já pensando em profissão. Certo? Não pode. O pai tem que ser compreensivo. É a questão, se foi dispensado, se fez se errou. Não, tem que ser compreensivo. Vamos lá, vem cá, meu filho, vamos não sei o quê, e tá tudo bem, amanhã a gente acerta e vamos lá. E assim vai. Certo? Excelente, Peter. Excelente, Peter. Sabe as palavras. Vamos até, quem sabe, fazer mais uma dessas. Esse tema é interessante. Dá para a gente estender bastante. É um tema bacana. Tem alguns pais aqui que estão mandando mensagem, já dando feedback aqui já, tá? No WhatsApp. Então, tamo junto. Obrigado, tá? Valeu, abração. Obrigado a você.